Nós queremos agradecer a visita, né? Nós temos visitantes aqui hoje, eu creio que temos. Quem está aqui pela primeira vez, só levanta a mão, por favor, bem alto assim. Puxa vida, né? Sejam bem-vindos, amém, igreja? Amém. Sejam bem-vindos mesmo, tá? É um prazer ter vocês aqui, que voltem mais vezes. Nós vamos abrir nossas Bíblias aqui no Evangelho de João. Aí as minhas meninas dizem, de novo, pai, elas estão por aí. Porque lá em casa, quando alguém riu, né? Lá em casa a gente vai fazer alguma devoção, eu quase sempre uso o Evangelho de João, né? Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 1, começando do versículo 29, tá bom? Evangelho de João, capítulo 1, começando do versículo 29. Diz assim, no dia seguinte, João, é o João Batista, né? Não é o João Apóstolo. João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vou repetir, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando em água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. É só aqui, né, chamando a atenção, que quando João disse assim, olha, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim, é porque João, na verdade, nasceu antes de Jesus. João Batista era primo de Jesus, tá? Nasceu antes. Mas por que eles... Mas se João Batista nasceu antes, Jesus nasceu depois. Como é que Jesus existia antes de João? Ele está se referindo o quê? Que Jesus era Deus homem, né? Na eternidade, assim como ele diz em João, o verbo, né, estava com Deus, no princípio e era Deus, lembra disso? E depois se fez carne, Evangelho de João. Então ele sabia, João Batista tinha essa revelação da parte de Deus. E na verdade Jesus não apenas nasceu aqui, né, como um bebê, né, mas já existia na eternidade. Amém? Outra coisa importante também. Quando ele fala, olha, vejam, ele estava ali rodeado de pessoas, é claro. Ele falou para as pessoas que rodeavam, inclusive os seus discípulos de João. Batista tinha os discípulos que seguiam, que ficavam ouvindo a mensagem dele. Ele pregava num lugar assim, deserto, que não havia casas, não havia, mas o povo vinha da cidade para ouvir o João Batista. Tal era a importância e o poder da sua mensagem. Era um homem cheio do Espírito, diz a Bíblia, desde o ventre da sua mãe. Pensou? Já bebezinho lá no ventre já era cheio do Espírito. Ele não era um homem que fazia milagres, tá? Muita gente, não, você é cheio de Espírito. Não. Deus tem um propósito para cada um, né? Uma função, um ministério. João Batista não fazia milagres. Ele só pregava. E a pregação dele era uma pregação forte. Arrependam-se, né? Arrependam-se. Lembra disso? E ali ele ia embora, né? Pregando sobre sobre o Messias, né? Que já estava ali, que haveria de vir logo, cumprir o seu ministério. Ele estava anunciando Jesus. E ele diz, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio ao mundo, irmãos, por causa disso. Ele não era um filósofo, ele não veio aqui para fazer apenas curar os enfermos, também curou muitos, fazer alguma obra social, não. Ele veio para aquilo que Deus entendia que era o mais importante. A salvação eterna do ser humano. Embora ele curou enfermos, né? Tinha importância isso, é claro. Até multiplicou pães, né? Quando aquele povo
mais de 5.000 estavam ali ouvindo ele já faminto, né? Multiplicou os pães, mas ele não veio para esse fim, principalmente. Ele veio para salvar o ser humano, para dar ao ser humano a vida eterna, para perdoar os seus pecados. Por isso, eis o Cordeiro de Deus. Porque aquelas pessoas que estavam ouvindo João entendiam essa linguagem, porque no Antigo Testamento, tá, na lei de Moisés que eles seguiam, falava-se sobre isso. Havia cerimônia de perdão dos pecados, né, onde um cordeiro ou um outro animal era sacrificado, sangue derramado, para que os pecados daquele povo fossem perdoados. Mas, na verdade, a Bíblia explica isso, não era o sangue do animal que perdoava, era o sangue de Jesus que haveria de morrer tempos depois. Então, desde a lei de Moisés. Tá? Então, você vê bem, é bem extenso o tempo, 1.500 anos antes. Ali já havia o sacrifício para perdão dos pecados, né, na lei. Tá? Mas Jesus viria depois. Então, aquela pessoa, mais de 1.000 anos antes, que ali participava da cerimônia, ali um animal, um cordeiro geralmente, era morto, sangue derramado, ele confessava seus pecados, pedia perdão, na verdade não era aquele sangue, era o sangue que seria derramado, né, tempos depois, que agora já foi derramado, né, há mais de 2.000 anos atrás, amém, irmãos? O sangue de Jesus. Então, por isso ele é chamado o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas o mundo está cheio de pecados, sim, mas todo ser humano que se converte a Jesus, que se arrepende dos seus pecados, que crê de coração que aquele sacrifício na cruz tem poder para perdoar seus pecados, transformar sua vida, salvar a sua alma, esse ser humano, o pecado dele, a culpa do pecado é tirada, é cancelado a sua condenação, seus pecados são perdoados, e aí começa um processo de transformação em sua vida. Tá? Não que ele não vai pecar mais, mas agora ele não vai viver mais para o pecado. Agora ele vai viver uma vida evitando o pecado. E quando pecar, ele tem um advogado que é Jesus Cristo. Entendeu? E isso é a conversão. Isso é o seguir a Jesus. Isso é o ser um discípulo de Jesus. Isso é ser um crente em Jesus Cristo. Hoje em dia, muita gente diz que é evangélico, não é isso? É até moda, né? Pode até ser evangélico, né? Mas é diferente. Às vezes a pessoa pode ser evangélico, mas realmente não se converteu. E aí Jesus disse que naquele dia, muitos dirão, olha, Senhor, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo. Mas Jesus fala, mas eu direi a essas pessoas, né? Nunca conheci vocês que praticam a iniquidade, que vivem no pecado. E isso vai ser muito triste, não é? A pessoa até frequentava uma igreja. A pessoa até era pastor de uma igreja. Mas não havia se convertido de coração a Jesus Cristo. Espero que todos aqui já tenham se convertido a Jesus. Espero que todos aqui já tenham recebido a Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. Tá? Porque Deus amou o mundo. Ele manifestou esse amor por todos nós, de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo aquele que nele crer, é uma confiança mesmo, tenha a vida eterna, João 3,16. Não pereça, não morra espiritualmente, mas tenha a vida eterna. Você já tem a vida eterna? Você já se entregou a Jesus Cristo? É uma entrega. Quando você se converte, você recebe Jesus como teu Salvador, você confia nele. Não, Jesus agora está salvando a minha alma para sempre. Quando você se converte, você está recebendo Jesus como teu Senhor. Agora é Ele que manda na minha vida. Não sou eu mais, é Ele. Eu quero servi-lo, eu quero obedecê-lo. Amém? Deu para entender? Se você ainda não fez essa decisão, faça. Em nome de Jesus, faça. E, se possível, ainda hoje. Ainda hoje. Eu fiz isso com 16 anos de idade, já faz tempo. Nunca me arrependi dessa decisão.
Bom, então aí vamos. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando em água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho, João Batista, olha só. Eu vi o Espírito Santo, descer do céu como pomba. Não é que era uma pomba, não diz que era uma pomba, né? Mas como pomba, e permanecer sobre ele, sobre Jesus. Eu não o teria reconhecido, se aquele que me enviou, Deus, para batizar com água, não me tivesse dito, aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, João Batista está dizendo, olha, eu batizo com água só, mas vem alguém depois de mim, referindo a Jesus, que batiza com o Espírito Santo. Quando uma pessoa se converte, esse é tremendo. Sabe o que acontece com ela? Mas se converte mesmo de coração. A Bíblia diz que Deus vem habitar no coração, literalmente, através do Espírito Santo. O Deus eterno, que é onipresente, que está em todo lugar, em todo o universo, enche todo o universo, ele vem habitar no coração da pessoa, lá no profundo da alma da pessoa. Para quê? Para estar transformando a sua vida, curando a sua alma. Está entendendo? Isso é tremendo. Isso é tremendo. Então é disso que o João falava. Continuando. Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer é o que batiza com o Espírito Santo. Aí João Batista fala, eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Aí está apontando para Jesus, eis o Cordeiro de Deus. Eu vi e testifico que ele é o Filho de Deus. Né? E as pessoas que estavam ali ouvindo, né, já pensam, puxa. Vamos lá, continuando, versículo 35. Aí no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ele estava ali com 2 dos seus discípulos agora. Aí Jesus passou novamente. Ele, novamente, vejam, é o Cordeiro de Deus. Aqueles 2 ouviram isso. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Seguir é seguir, literalmente. Jesus foi caminhando, resolveram ir atrás de Jesus. Caramba, se é o Cordeiro de Deus, eu quero conhecer ele. Deu para entender? Eu aqui vou conjecturar, tá? Eu não sei se é isso que estavam sentindo, mas eu imagino o seguinte, como eles entendiam a linguagem de João Batista, o Cordeiro de Deus, o que representava, eu entendo que havia neles aquele sentimento, puxa, mas a gente faz o sacrifício, mas eu ainda sinto culpa dentro de mim. Pode ser, estou dizendo que isso aconteceu, mas pode ser, eu ainda sinto culpa aqui dentro, eu sinto uma necessidade de ser perdoado mesmo por Deus. Eis o Cordeiro de Deus. E mais ainda, e mais. Puxa, se ele é realmente esse Cordeiro de Deus, então ele é o Messias. Aí eu vou atrás dele, porque eu estou ouvindo sobre o Messias. Eu estou esperando o Messias, aquele que vai realmente revelar Deus, aquele que vai nos dar a paz, aquele que vai nos dar alegria, aquele que vai nos dar justiça, porque essa era a promessa. O Messias haveria de vir, e o Messias era Jesus, uma promessa que vinha de longo tempo, e aqueles judeus ouviam isso, né? Ouviam isso, até quem sabe diariamente, o Messias vem. Então eles tinham aquilo no coração, sabe, puxa, quando o Messias vier, as coisas vão mudar. Naturalmente não tinham um entendimento real ainda, vão mudar, mas não sabiam que a mudança seria no interior. No interior, porque a mudança total, inclusive no exterior, vai acontecer quando ele voltar, Jesus voltar, amém, irmãos? Para estabelecer o seu reino. Então, ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 seguiam, então Jesus viu, né, que os 2 estavam seguindo, perguntou para os 2, imagine só, se vocês fossem um daqueles discípulos, e você então, caramba, é o Cordeiro de Deus, nossa, é o Messias, nossa, vamos seguir.
Aí daqui a pouco ele se vira. Devia dar tremor aqui no coração. Nossa, ele viu a gente, ele se virou, ainda está falando com a gente. O que vocês procuram? Perguntou-lhes. Será que Jesus não sabia? Sabia, né? O que vocês desejam? O que vocês procuram? Eu acho essa versão mais forte. O que vocês buscam? Que pergunta, hein? Que pergunta, né? Qual é o principal desejo do coração de vocês? O principal anseio do coração de vocês? O que vocês buscam? Por que vocês estão atrás de mim? Uma pergunta para nós. O que estamos buscando? O que de mais importante na nossa vida que nós desejamos, estamos buscando? O que vocês querem? Eles disseram, Rabi, que significa mestre, né? Na língua, seria no aramaico. Onde está hospedado? Onde o senhor mora? Olha, irmãos, eu também vou aqui, uma conjectura, eu não tenho certeza, nem sei, eu vou imaginar, estou imaginando, eu imagino isso. A Bíblia não fala, por favor, você pode imaginar também ou não. Eu imagino que esse camarada, quando falaram isso, onde o senhor mora, eu acho que foi uma desculpinha, de certa forma também. Acho que eles não queriam, eles não estavam seguindo a Jesus para saber onde ele morava. Eu moro ali, tudo bem, Jesus, vamos embora então. Já sabemos onde o senhor mora. A coisa era mais além, né? Onde o senhor está hospedado? Talvez eles não esperavam essa resposta. Respondeu ele. Ele não respondeu, olha, é ali que eu moro, dali, naquela. Não, eles responderam, venham e verão. Jesus é de relacionamento. Ele não quer que você apenas saiba que existiu Jesus lá na Judéia, que a gente comemora o Natal, que foi crucificado, foi morto, ressuscitou e subiu aos céus. Ele não quer apenas isso. Ele quer ter um relacionamento com você. A gente chama de comunhão, relacionamento. Ele quer, se você não tem Ele como seu Salvador, Ele quer ser seu Salvador. Se você não tem Ele como seu Senhor, Ele quer ser seu Senhor. E Ele vai ser seu Salvador e o seu Senhor, se você recebê-lo como tal. E mais, vai ser seu amigo, porque Ele disse isso aos seus discípulos. Não chamo vocês só de servos, mas de amigos. E grande amigo você tem se você já recebeu Jesus. E grande amigo você terá se você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador e quer recebê-lo. Continua o texto. Então foram, né? Já vem e verão, então Jesus convidou, eles foram por volta das 4h da tarde. Viram onde estava hospedado e passaram com ele aquele dia, né? O restante daquele dia, o restante passaram com ele. Então imagine, foram na casa onde Jesus morava, tá? E ficaram, aqueles 2 homens ficaram com Jesus, o Cordeiro de Deus. Que privilégio! Amém, irmãos? E sabe que eu e você temos esse privilégio hoje. Temos ou não temos? Às vezes não nos damos conta. E alguns até com tanta frieza espiritual que até se esquece. Né, irmã Aurora? Nós caminhamos com Jesus o dia todo. Nós podemos ficar face a face com Ele espiritualmente, é claro, não fisicamente, né? Naqueles momentos a sós, né, querido? Lá no seu quarto, na sua casa, algum lugar onde você começa a falar com o Senhor Jesus. Oh, meu Deus, isso é um privilégio, irmão, que o convertido tem. E aqui, então, eles passaram aquele tempo. E diz o texto, então, que André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinha ouvido que João dissera, eis o Cordeiro de Deus, e que havia seguido Jesus. E aí, depois que ele saiu desse encontro com Jesus, com certeza, completamente transformado, poderosamente transformado. Ele e o outro, que aqui não diz, eu acho que era João, né? Mas eu não tenho certeza também, né? Só acho. Mas André tem certeza porque a Bíblia diz.
Então, era um dos que tinham ouvido que o João dissera e que haviam seguido Jesus. E o primeiro que ele encontrou, quando ele saiu da casa, foi Simão, seu irmão. O primeiro irmão que ele encontrou. Podia ter encontrado outro, e ele ia falar com outro, mas ele falou com seu irmão. E disse, olha, achamos o Messias. Que lindo isso, né? Meu irmão, eu encontrei o Messias. Ele está entre nós. Imagine a alegria desse homem. Estava jubiloso. Encontrei o Messias, achamos o Messias, isto é, o Cristo. E levou o seu irmão Pedro a Jesus. Vamos lá, você precisa conhecer, você precisa ver ele. Aí, quando o Pedro chegou lá com André, Jesus olhou para ele, para Pedro, e disse, você é Simão. Olha o susto dele. Mas esse homem nem me conhece, nunca me viu. Você é Simão, filho de João, você é filho do fulano de tal. Você será chamado agora Cefas, que traduzido é Pedro, que quer dizer pedra. Então Jesus fala, olha, eu te conheço, rapaz. Eu te conheço mais do que você imagina. Jesus conhece você mais do que você mesmo. Aí ele disse, olha, você é Simão, mas eu quero dizer uma coisa, eu vou mudar seu nome. Sabe por quê? Porque eu vou mudar a tua vida. Eu vou mudar teu coração. Você vai ser outra pessoa. Então você será chamado Pedro. Amém, meus irmãos? Aí no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Aí quando encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me. Palavras de, talvez Jesus esteja dizendo isso hoje para você. Eu espero que sim. Eu até creio. Jesus dizendo, o Espírito Santo falando, siga Jesus. Nesse momento aqui. E aí Filipe, com André e Pedro, era da cidade, como André e Pedro era da cidade de Betsaida. Filipe, então, começou a seguir Jesus. Aí ele encontrou Natanael, veja como vai isso. Encontrou Natanael, que era um amigo seu, e disse, olha, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, o Messias, né? E a respeito de quem os profetas também escreveram, o próprio Messias. Jesus de Nazaré, filho de José. Nós encontramos, achamos ele. E ao ver Natanael se aproximando, porque levou Natanael, eu não vejo como um vai levando o outro. Mas isso diz alguma coisa para a gente, meus queridos? O negócio era forte, era para valer. O camarada se convertia, já se interessava a morir e levar outro. Porque ele se convertia mesmo. Ele dizia, olha, eu achei um tesouro maior da minha vida. Então eu quero que aquele meu amigo, aquele meu pai também conheça. Irmãos, tem havido esse sentimento em nós? Até que nível está esse sentimento em nós, Cláudio? De se importar que outras pessoas conheçam Jesus. Porque se Jesus é assim tão importante para nós, então a gente quer que outros também o conheçam. Amém, gente? Então, igreja, fica hoje de manhã uma palavra para a gente aqui. Tá? Talvez você esteja falando de Jesus, mas quem sabe a gente precisa ser mais intenso. Cadê o pastor Wagner? Está lá, deve estar na salinha lá, acho que ele não está aqui. Talvez, irmãos, nós precisamos ser mais intenso. Mas aquelas pessoas que vão se batizar ouviram de Jesus. Naturalmente, o menino lá, o Davi Lucas, ouviu do pai dele pregando. Ouviu por aqui, mas ouviu o pai dele, né? Falando com ele em casa, e assim vai. E as outras pessoas também ouviram. A Joyce e o William ouviram, né? Não sei, o Mateus está para lá. Mas ouviram, ali na célula também, ouviram. Alguém falou, alguém foi falando, irmãos, você tem falado do Senhor, você tem se importado em levar vidas para Jesus, você tem orado, Deus me usa, Senhor, prepara momentos, me capacita, Senhor, eu quero levar pessoas a Cristo. Porque se você é um cristão, não faz isso, irmão, você está gastando a sua vida aí de um jeito esquisito. Você está perdendo a oportunidade de ouro, de ser feliz demais, ter uma alegria no coração e ter outras pessoas também, irmãos, conhecendo Jesus e ter essa alegria também. Vamos ser mais intensos, amém?
Vamos ser mais intensos, irmãos, amém? Vamos ser, irmãos, em falar de Cristo, tá? E não é só pregar no púlpito, não, é a gente falar pessoalmente também. Levar pessoas a Jesus, tá? Vamos lá. Então eles fizeram isso. Aí o Senhor Jesus, né, viu Natanael e disse assim, o Filipe encontrou Natanael, falou, olha, achamos aquele, o Messias, tal. Perguntou Natanael, mas espera aí, ele veio de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Porque Nazaré era uma cidade, irmão, de uma fama, cidade assim que era desprezada, tá? Disse Filipe, venha e veja. Venha e veja. Vem você mesmo. Vem ver. Experimenta. Vem ver esse Jesus. Essa ideia. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, de onde você me conhece? Natanael se assustou. Aí Jesus deu uma resposta para ele de novo. Eu vi você quando você ainda estava debaixo da figueira. Só que a figueira não estava ali perto de Jesus, entendeu? Não dava para uma pessoa ver essa figueira dali onde Jesus estava. Mas ele viu, quer dizer, olha, eu sei, rapaz, de tudo. Eu conheço a tua vida, onde você estava ontem, hoje, anteontem, eu sei. Então ele fala, eu vi você debaixo da figueira. E antes de Filipe o chamar, então Nael declarou, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E terminando, Jesus disse, porque crê? Você crê porque eu disse que eu vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que estas. Então acrescentou, digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quem sabe se refere à volta de Jesus. Quem sabe? Amém, irmãos? Então, irmãos, seguir a Jesus, né, é uma coisa tremenda. Né? Como dizia um pregador antigo, é o mais fascinante projeto de vida. Né? Seguir Jesus. Siga Jesus. Se você ainda não está seguindo, se converta, siga. E se você está seguindo, como Pedro seguiu uma certa ocasião, meio de longe, por favor, para com isso. Fique mais perto de Jesus. O possível, fique mais perto de Jesus. Porque Ele é maravilhoso, Isaías diz. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Nesse momento agora, eu quero aqui fazer um convite a você. Não vou chamar você para vir aqui à frente, mas meu convite é o seguinte, aí onde você está, sentadinho aí, talvez com seus olhinhos fechados ou não, se você quer entregar sua vida a Jesus Cristo, se você quiser entregar sua vida a Jesus, você pode fazer isso agora. Uma oração sua, talvez você nunca orou. Você pode falar com Ele. Dizer para Ele, Senhor Jesus, me perdoa os pecados. Né? Com as suas palavras, eu sou um pecador, eu sei que eu sou. Eu quero te seguir, eu quero receber o Senhor agora, como meu Salvador, como meu Senhor. Fale com as suas palavras. Peça perdão dos seus pecados. Peça para Ele salvar a sua alma, transformar a sua vida com as suas palavras. E se você quiser que esteja orando por você também, né? Quiser dar um sinalzinho levantando a mão, olha, eu quero receber Jesus. Se quiser, um sinalzinho levantando a mão, eu quero receber Jesus. Se você está afastado de Jesus Cristo e quer esta manhã, se reconciliar, faça também agora uma oração. Ou se você que está afastado preferir, quiser vir à frente aqui, para que a igreja, para que a gente ore por você, né? Venha, se quiser venha, para que a gente ore por você. Olha, eu estou afastado, mas eu quero voltar a andar com Jesus. Alguém? Se você que deseja se converter, eu tinha 16 anos, eu fiz isso. Eu fiz com muito custo, porque eu sentava lá atrás na igreja, eu agarrava no banco, era banco para não ir na frente, tinha muito vergonha de ir na frente.
Mas eu fui. Você não precisa vir. Você pode se converter aí no seu banco, aí na sua cadeira. Mas se quiser, olha, eu quero que os irmãos orem por mim, porque eu quero me converter a Jesus Cristo. Você pode vir à frente se quiser também. Mas esse é o momento de conversão. Momento de conversão. Ore ao Senhor agora. Ore ao Senhor. E se você estiver vivendo uma vida cristã meia boca, né? É um cristão de verdade, mas vive meia boca, vive de acordo, você quer seguir Jesus do seu jeito, mas não é do seu jeito. Isso não interessa para Jesus. É para seguir Jesus do jeito dele. É assim que a gente segue Jesus, do jeito dele, não do nosso jeito. Senhor Deus, Pai querido, neste momento, Senhor, nós oramos. Pai, se houver alguém aqui esta manhã, que no seu coração, Pai, está realmente tomando uma decisão, recebendo Jesus Cristo como Filho de Deus, como seu Salvador e seu Senhor, nós pedimos agora a Tua bênção sobre essa vida, Senhor. Pedimos a Tua bênção, Pai. E nós aqui nos dispomos, Senhor, a cuidar dessa pessoa, Senhor, para que ela cresça espiritualmente, para que ela se desenvolva, Senhor, nos caminhos do Senhor, Pai. Ó Deus, abençoa. Se houver alguém aqui afastado, ó Pai, que o Senhor esteja falando ao coração e que essa pessoa tome essa decisão de voltar o mais rápido possível para o Senhor Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, abençoa a todos nós aqui que já somos, que já seguimos o Senhor, que já temos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Abençoa a gente, Pai, para que a gente seja mais intenso, Senhor amado, em levar pessoas a Cristo, Pai. Por favor, cada um de nós, Pai, nos enche do Espírito Santo e inclina o nosso coração para falar de Cristo, Pai, para orar pelas pessoas não convertidas, sejam parentes, sejam amigos, sei lá, Senhor. Abençoa, Pai, a Tua igreja. Ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Olha, se você que veio hoje aqui, talvez pela primeira vez, né? Estava afastado, e você aí fala, pois eu agora tomei uma decisão. Procure alguém, tá? Que você conheça aqui da igreja, fale, olha, eu tomei uma decisão, eu quero voltar para Cristo. Se você se converteu, né? Ou assim, eu quis se converter, mas eu não sei bem, fale com alguém, olha, eu quero saber mais de Jesus Cristo. Eu quero me converter. Olha, eu me converti agora aqui esta noite. Eu quero que você saiba disso e esteja orando por mim. Amém? Amém. Agora nós vamos lá, né? Para fora. Quem quiser vai assistir o batismo. Depois disso a gente vai embora, tá bom, gente? Tá? Amém? Que Deus abençoe a todos. A gente não vai cantar um louvor ali.